Olá, estudantes do primeiro ano, professora Luísa. Hoje nós faremos a correção da última semana do volume 3 do Plano de Estudo Tutorado. A atividade diz o seguinte: leia os textos abaixo. Aí nós temos aqui o texto 1, nós vamos perceber que aqui aparece uma manchete, aqui aparece outra manchete, aqui nós temos um anúncio publicitário e logo abaixo nós temos aqui a referenciação bibliográfica, que é muito importante nós observarmos quando se trata de interpretação de textos. Vamos para o texto 2. Pesquisa busca pessoas que sofreram golpes pela internet durante a pandemia. O objetivo é entender como funciona esse tipo de crime para poder combatê-lo, por Crisley Santana. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, publicada em abril, o número de brasileiros com acesso à internet no fim de 2018 era de 135,9 milhões. Significa que apenas 54% da população possuem em mãos todas as facilidades oferecidas pela web. Os benefícios do uso da rede, porém, também trazem outras consequências, como golpes virtuais. Para entender como esses golpes têm se propagado durante a pandemia do Covid-19, pesquisadores da USP buscam voluntários. O estudo é conduzido pela professora Daniela Oswald, da Escola de Comunicações e Artes, da USP, e pela estudante Marcele Pedroso. O objetivo é compreender como as mensagens enganosas contendo golpes atuam, por quais redes sociais são enviadas com maior frequência e como reagem as pessoas que as recebem. Algumas dessas mensagens enganosas, por exemplo, eram compartilhadas por pessoas que acreditavam estar enviando informações sobre o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal para brasileiros de baixa renda. O link, entretanto, encaminhava o usuário para revelar informações pessoais para endereços desconhecidos. A participação na pesquisa é voluntária, mas a contribuição é de grande ajuda para o estudo que está sendo desenvolvido e seus resultados, que podem conscientizar sobre os golpes cibernéticos e gerar prevenção. Mais uma vez, observem aqui também a referenciação bibliográfica. Vamos para a primeira questão. O assunto principal dos dois textos é: a primeira alternativa diz que é prevenção à Covid-19. Nós acabamos de fazer a leitura do texto 2 e nós vimos que não está falando ali, orientando sobre prevenção. A próxima diz que é fake news durante a pandemia. Nós observamos também que não se trata exatamente disso. A próxima diz que crimes na internet durante a quarentena e a outra diz que pesquisas para combate à Covid-19. Nós vimos que está falando lá de golpes, de pessoas que sofrem golpes, que são induzidas a passar informações pessoais para sites desconhecidos, pensando se tratar de outro assunto. Então, a resposta correta aqui é a terceira alternativa, crimes na internet durante a quarentena. Questão 2. O objetivo do primeiro texto é: a primeira alternativa diz que é conscientizar as pessoas a manterem o isolamento social. A gente não percebe isso lá no texto. A próxima diz que é alertar as pessoas sobre as fraudes pela internet, ou vender produtos na Netflix, ou promover ações do auxílio emergencial. Nós vimos ali que os textos eles dialogam entre si. Então, quando a gente falou que o assunto dos dois textos em relação a crimes na internet durante a quarentena, já nos leva a perceber que o objetivo do primeiro texto é alertar as pessoas sobre as fraudes pela internet. Vamos para a questão 3. De acordo com o texto 2, agora só de acordo com as informações colocadas no texto 2, é correto afirmar. A primeira diz que 80% da população brasileira tem acesso à internet. Se nós retomarmos o texto, nós veremos que o texto diz que apenas 54% e não 80%, então não está correto. A próxima diz que a pesquisa é realizada com os estudantes da USP. O texto não afirma isso. O texto fala que está sendo realizada pela USP. Temos uma professora e um estudante, mas não é realizada com os estudantes. A próxima diz que a participação na pesquisa é voluntária. E a outra diz que os golpes durante a pandemia têm causado estresse. Essa última aqui a gente sabe que de uma certa forma causa sim estresse, mas essa informação não está no texto. E a questão diz para você responder de acordo com o texto. Então aqui nós temos como resposta a terceira alternativa.
A participação na pesquisa é voluntária. Essa informação está dentro do texto. Questão 4. A afirmativa que não expressa o objetivo do estudo da USP é: o texto falou sobre a pesquisa que a USP está desenvolvendo. Dentre as opções aqui, 3 delas representam o objetivo, apenas uma não representa, então nós vamos procurar por essa alternativa. A primeira diz que é compreender como as mensagens enganosas contendo golpes atuam. Isso aqui sim é um dos objetivos. Levantar o número de pessoas que receberam benefício emergencial. O estudo tem esse objetivo? Está falando lá que quer saber quantas pessoas receberam? Foi para isso que foi desenvolvido esse estudo da USP? Não, né? A outra diz que é verificar como reagem as pessoas que caem no golpe. Sim, esse é um dos objetivos. E a outra diz que é verificar quais redes sociais são utilizadas com maior frequência para os golpes. Sim, então nós percebemos aqui que a única que não atende aos propósitos do estudo é a segunda alternativa, levantar o número de pessoas que receberam o benefício emergencial. Questão 5. Leia a afirmativa abaixo. Quando você planta um meme fértil em minha mente, você literalmente parasita meu cérebro, transformando-o num veículo para a propagação do meme, exatamente como um vírus pode parasitar o mecanismo genético de uma célula hospedeira. Que tal fazermos uma campanha para diminuirmos as notícias falsas? Produza um cartaz para seus amigos e familiares que tenha o objetivo de informar como as notícias falsas podem influenciar nas decisões e vida das pessoas, ou como os golpes podem fazer com que caiam em armadilhas e levem prejuízos. Faça a revisão e distribua seu cartaz a seus familiares. Se puder, publique nas redes sociais. Faça parte dessa disseminação e ajude a diminuir as fake news. Você está fazendo as atividades no seu caderno, produza aí o seu cartaz no caderno para que você envie para o professor responsável pelo recebimento dessas atividades. Mas você pode aproveitar também esse momento para criar aí no seu celular um cartaz que fale sobre fake news. Nós passamos aí essas 4 semanas, todo o volume 3, falando sobre fake news, e compartilhe em seus grupos, com seus amigos, com seus familiares. Fica aí então uma dica bem interessante. Foco e persistência, não desanimem diante das dificuldades.